Boa tarde, meus irmãos. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje é um domingo especial, é um domingo de festa para nós cristãos, porque nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus. É um domingo de Páscoa, é um domingo de festa, porque nós lembramos que temos um Salvador e que a morte não foi suficiente para barrá-lo, mas que ele venceu a morte para que nós tivéssemos vida. Por isso eu te convido a louvar esse Deus, a cultuar esse Deus conosco hoje. Te convido a abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo relatou Lucas, no capítulo 24, eu quero ler do verso 1 ao verso 8 e depois do 46 ao 48. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. A partir do verso 46, aqui o próprio Jesus, já ressurreto, aparecendo aos seus discípulos, ele vai dizer: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Este é o nosso Jesus, o ressurreto, aquele que venceu a morte, tomou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades. Na cruz morreu, derramou seu sangue, sem pecado algum, mas ressuscitou, porque um dia ressuscitaremos com ele, é que nós louvamos a esse Deus. Vamos orar? Pai bendito, Pai de amor, obrigado por este dia em que nós celebramos a Páscoa, a ressurreição do Senhor Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor proveu salvação para o seu povo, porque o Senhor nos acudiu, o Senhor ouviu o nosso clamor, o Senhor ouviu a nossa dor e se compadeceu de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor enviou o seu Filho, seu único Filho, aquele que sem mácula, sem pecado, perfeito, se fez homem, viveu entre nós, comeu como nós comemos, bebeu como nós bebemos, mas se entregou nas mãos de pecadores, sofreu, foi crucificado, derramou do seu sangue, e por esse sangue o nosso pecado foi lavado, o nosso pecado foi pago, e não há mais dívida que nos separe do Senhor. Louvado seja o Senhor, porque isso se cumpriu, e porque ao terceiro dia o seu Filho ressuscitou, e hoje está vivo, assentado à destra do Pai. Obrigado, Senhor. Recebe agora o nosso louvor, o nosso culto, a nossa adoração. Que ele seja agradável a Ti e que o Senhor seja glorificado. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nosso Deus com uma música.
igreja abrir as suas Bíblias no texto do profeta Isaías, seu capítulo 53. Gostaria de ler do verso 4 até o verso 9 para o nosso momento de contrição. Diz assim a palavra de Deus: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com um julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Esse é o momento do culto que nós separamos para nos colocarmos diante de Deus, contritos, clamando pelo seu perdão, clamando para que ele tenha misericórdia de nós e derrame sobre nós do seu perdão. Este texto de Isaías fala sobre como Jesus tomou sobre si as nossas dores e as nossas iniquidades. Creia nesta palavra, meu irmão. Ore ao Deus agora, pedindo para que ele perdoe os seus pecados. Fale com ele abertamente. Vou dar alguns minutos para que você faça isso individualmente. Depois me acompanhe numa oração. Pai de amor, Pai bendito, agora, Deus, nós nos colocamos diante do Senhor como igreja, clamando pelo perdão, clamando para que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que o Senhor tire de nós o pecado, tire de nós essa inclinação para o mal. Derrama sobre nós do Teu Espírito para que Ele nos fortaleça, para que perseveremos na santidade. Ensina-nos o Teu caminho, ó Deus, ensina-nos a não pecar mais. Mas, ó Deus, nós nos alegramos porque cremos que o Senhor Jesus já nos perdoou, que por Ele nós fomos perdoados. Por isso, ouve, ó Deus, a oração da Tua igreja. Sê conosco. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos adorar o nosso Deus com músicas, mas eu gostaria de também relembrar a igreja a permanecer fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Os dízimos e as ofertas são também parte da adoração do crente. Nós adoramos a Deus, nós adoramos ao Senhor também com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós separamos apenas uma parte de tudo aquilo que Deus nos deu como obediência à sua palavra, para que a sua obra seja sustentada também e nós sejamos instrumentos de Deus para esse sustento. É um privilégio podermos participar dessa obra do Senhor. Então, claro, nós estamos fazendo isso tudo de forma virtual. Você vai ver aqui na tela o Pix que você pode fazer para a igreja ou os dados da conta bancária que você pode fazer uma transferência ou um depósito. Mas permaneça fiel, meu irmão. Lembre-se do Senhor. Ele tem te sustentado, Ele tem sustentado a sua casa, Ele não tem deixado faltar nada. Vamos adorar o nosso Deus com cânticos também. Para o céu me
as alturas, ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. E que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Em nada além do sangue, em nada além do sangue de Jesus. E que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Em nada além do sangue, em nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. E que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, este sangue lavado, mais alvo que a neve escura. Senhor, muito obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua proteção, obrigado pela tua provisão em nossas vidas. Nós louvamos ao Senhor pelos dízimos, ofertas, tudo que o Senhor tem dado ao teu povo para o sustento da tua igreja. Te agradecemos e pedimos a tua proteção e provisão sobre a vida daqueles que estão necessitados. E abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos irmãos e amigos. Mais um domingo em que nós estamos aqui, reunidos. Eu aqui do meu gabinete, você aí da sua casa, para juntos podermos cultuar ao nosso Deus, ainda que de maneira remota, nesse tempo passageiro, até que tudo volte ao normal. E hoje é domingo de Páscoa. E neste domingo de Páscoa, eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo no segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 12, e nós leremos do versículo 1 até o versículo 14. Êxodo 12, de 1 a 14, a Páscoa.
versículo 1 diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guarde-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial em que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Feche os seus olhos aonde você se encontra e vamos falar com o nosso Deus. Pai de amor e Pai celestial, obrigado, porque hoje nós estamos aqui, ó Pai, cultuando ao Senhor, ó Deus. Eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos entender a Tua palavra, entender o verdadeiro sentido da Páscoa. Obrigado a Deus, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Queridos, hoje é Páscoa. Uma Páscoa muito diferente do que nós estamos acostumados. Nas igrejas, neste momento, provavelmente nós teríamos cantatas, um momento de Santa Ceia com os irmãos, algumas programações viradas para a Páscoa. Mas nós estamos vivendo um momento de isolamento. Por isso que nós estamos dessa forma, eu aqui no meu gabinete e você aí na sua casa. Porém, quando nós pensamos no verdadeiro sentido da Páscoa, é algo que nos traz esperança, e é sobre isso que eu gostaria de falar. A instituição da Páscoa, ela está nesse texto que nós lemos agora, Êxodo de 1 a 14. Foi quando Israel, após passar 400 anos de escravidão no Egito, foi libertado miraculosamente por Deus e foi constituído como o povo de Deus. A palavra Páscoa, ela vem do hebraico e ela significa passar sobre. O versículo 13 diz assim: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês... Versículo 13 diz assim: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Então, a Páscoa, ela marcou um recomeço para os hebreus e os uniu como uma nação, quando o Senhor os libertou da escravidão do Egito e eles tiveram uma nova vida. Por isso, lembrar do verdadeiro sentido da Páscoa nos traz esperança. E no texto que nós lemos aqui, observa-se pelo menos 3 aspectos: o cordeiro, o participante e o sangue do cordeiro.
E nós observaremos os três aspectos separadamente e buscaremos entender um pouco mais sobre o significado cristão da Páscoa, pois a Páscoa judaica, ela era uma profecia pactual que se cumpriu em Cristo, tá? Então, a primeira lição é sobre o cordeiro. E nós vimos no texto que ele deveria ser macho de 1 ano sem defeito. O versículo 5 diz assim: o animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Por que 1 ano? Porque com 1 ano o cordeiro ou o cabrito ele já estaria adulto. E por que isso? Porque trata-se de um símbolo de Cristo. Quando João Batista, que preparava o caminho para Jesus, ele viu Jesus, lá em João 1, versículo 29, ele diz assim: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus também, a Bíblia diz que ele começa o seu ministério por volta dos 30 anos de idade. E essa era a idade em que um hebreu, ele alcançava a sua plenitude física. Lembrando que Cristo também, ele era sem pecado. Ele nasceu sem pecado. Assim também como um cordeiro tinha que ser de 1 ano e sem defeito. Olha o que Pedro fala sobre Jesus como cordeiro, lá em 1 Pedro, que nós estamos estudando aos domingos, versículo 18 e versículo 19, diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio das coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Cristo é um cordeiro, é o Cordeiro de Deus sem mancha e sem defeito, sem pecado algum. O texto diz que o cordeiro ele deveria ser comido com pães ázimos, ou a NVI vai dizer pão sem fermento. O fermento, ele era o símbolo do pecado. Por quê? Porque ele fica escondido, ele trabalha silenciosamente e secretamente, ele espalha pela massa, ele polui e ele faz com que a massa cresça. Ou seja, os israelitas, agora eles estavam livres do Egito. Agora o Egito, a antiga vida, ela ficou para trás. Mas eles também deveriam comer o cordeiro com ervas amargas. E as ervas amargas, elas simbolizavam a amargura da escravidão do Egito. O Êxodo capítulo 1, versículo 14 diz assim: tornaram-lhes a vida amarga, os egípcios com relação aos hebreus, tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. E não somente isso, mas o texto também diz que o cordeiro deveria ser inteiramente comido. O que sobrasse, lá no versículo 10, diz que deveria ser queimado. Ou seja, um símbolo do sacrifício de Cristo totalmente consumido em favor da sua igreja. É por isso que Paulo, ele chama o Senhor Jesus de o Cordeiro Pascual, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, e versículo 8, ele chama Jesus de a nossa Páscoa. Olha o que diz. Ele fala assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Queridos, assim como o pão sem fermento simbolizou estar livre do Egito, do mesmo modo a igreja deve ser sem fermento, uma vez que ela foi separada do domínio do pecado e da morte por meio do Cordeiro Pascual, o Senhor Jesus. Por isso, a igreja tem que eliminar tudo aquilo que foi pecaminoso, daquilo que ficou para trás. O Cordeiro,
ele apontava para Jesus Cristo, ele simbolizava a obra de Jesus Cristo, sua morte simbolizava a morte de Cristo por nós. Por causa do sangue do Cordeiro na Páscoa, Deus passou por cima dos hebreus. E por causa do sangue de Cristo, Deus passa por cima de nós e não nos condena por causa do nosso pecado. Mas tem a segunda lição, que é o participante. O texto diz que a Páscoa deveria ser celebrada em família. Versículo 3 e versículo 4 diz assim: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou cabrito para a sua família e para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme cada um puder comer. Israel deveria viver, ou seja, deveria se ver e viver como uma comunidade e não como uma massa de escravos. Ou seja, aquilo apontava para a igreja, um símbolo da igreja, que é a família de Deus. Cristo nos salva não para vivermos a antiga vida como escravos, mas Cristo nos salva para vivermos na comunhão da igreja. É por isso que não há vida cristã genuína sem comunhão com a família de Deus, que é a igreja. Tem me preocupado e me preocupa muitos e muitos cristãos que não estão no dia a dia da igreja, não estão vivendo essa comunhão com os irmãos. Mas Cristo nos salva para vivermos em comunhão na igreja. E as pessoas, diz o texto aqui, que elas deveriam comer preparadas para a viagem apressadamente. O versículo 11 diz assim: ao comerem estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Ou seja, eles tinham um destino agora. O Egito não era o lugar deles. Eles tinham uma pátria. Eles iam agora rumo à terra prometida. Isso aqui, da mesma maneira, um cristão, ele compreende que ele é peregrino neste mundo. É o que nós estamos estudando na carta de 1 Pedro. Nós somos estrangeiros aqui neste mundo, mas o texto diz aqui que eles deveriam comerem e deveriam estar prontos. Na nossa série, nós dizemos que nós somos estrangeiros com malas prontas. Nós somos peregrinos. Nenhum de nós viveremos para sempre aqui neste mundo. Todos iremos daqui rumo à cidade celestial, novos céus e nova terra. A igreja, ela compreende que ela é peregrina, que ela tem uma pátria muito melhor, como nós temos aprendido em 1 Pedro, e nós lemos em Filipenses 3:20, que diz o seguinte: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A Páscoa judaica, ela lembrava os judeus de que eles foram estrangeiros no Egito e que Deus lhes deu uma nova terra. A Páscoa cristã, ela nos lembra que nós somos peregrinos aqui neste mundo e que Deus nos deu uma pátria celestial. Quando participamos da ceia, nós sempre lembramos que chegará o dia em que estaremos com o Senhor Jesus. A Santa Ceia é um momento em que nós olhamos para trás, lembrando do sacrifício de Cristo, da morte dele, do sangue que foi derramado por causa dos nossos pecados. É no presente, porque nós temos comunhão com os irmãos e Cristo está espiritualmente na Santa Ceia. Mas nós olhamos para o futuro, quando nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Lá em Marcos, capítulo 14, versículo 25, o Senhor Jesus diz assim: eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Então, a Páscoa cristã, a Santa Ceia, ela nos traz esperança, porque ela nos faz olhar para a eternidade, onde nós estaremos com o Senhor Jesus e nós beberemos um vinho novo no seu reino. Nós somos peregrinos aqui.
Nós somos peregrinos caminhando rumo a uma terra muito melhor. E o acesso a essa terra é Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é o Cordeiro Pascual. Lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 9, diz assim: o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro, ou seja, o casamento de Cristo com a igreja, aqueles que são convidados são felizes. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. E eu pergunto para você, você é um peregrino, você entende que você é um peregrino caminhando rumo ao reino de Deus e estará neste banquete, nesta santa ceia com Jesus, quando ele voltar para nos buscar? Isso nos leva ao terceiro ponto, o sangue. O sangue era a cobertura que salvava. Todos nós conhecemos a história do Êxodo, a noite em que cairia o juízo de Deus sobre o Egito. Mas onde houvesse sangue nas portas, haveria salvação e não haveria o juízo de Deus. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que sacrificar o cordeiro e eles tinham que passar sangue nos umbrais das portas. O versículo 7 diz assim: passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Por quê? Porque o anjo da morte passaria. E o versículo 12 e 13 diz assim: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Aquele sangue passado nos umbrais das portas simbolizava o sangue que Cristo derramaria na cruz para nos livrar do poder das trevas e da condenação eterna por causa do pecado. João capítulo 1, versículo 1 João capítulo 1, versículo 7, o apóstolo diz o seguinte: se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue do cordeiro foi derramado e foi passado nas portas das casas dos judeus. Significava que eles estavam cobertos. Deus passaria e ele não julgaria aquele lugar. Da mesma maneira, quem está coberto pelo sangue de Cristo, quem crê no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue, também está coberto e não será julgado. João capítulo 3, versículo 16 e versículo 17 diz assim: porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar ao mundo, mas para que este fosse salvo por ele, por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. O sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, ele nos purifica de todos os nossos pecados e ele nos cobre do juízo divino. O que é o significado da Páscoa? A Páscoa do cristão, ela não é ovo de chocolate e nem o seu símbolo é um coelho. Isso é festa popular. Não que a gente não possa comer os ovos de Páscoa e nem o chocolate, mas isso de maneira nenhuma é Páscoa e muito menos Páscoa cristã. A Páscoa, ela começa com a saída do povo hebreu do Egito. Ela é um memorial de esperança. Capítulo 12, versículo 14, ele diz assim: este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor, comemorem-no como decreto perpétuo. Um memorial para lembrar que Deus cuida do seu povo. E todo ele apontava para Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é a verdadeira Páscoa. Ele morreu numa semana de Páscoa, encerrando assim
o trato com Israel, porque, ou seja, esta comemoração, ela não é mais exclusiva dos judeus, mas ela é uma comemoração da igreja. E a igreja, ela é um povo multirracial, multiétnico. A igreja, ela é atemporal, e a igreja, ela é sem geografia, ela não tem um local. Nós não estamos caminhando rumo à terra prometida geograficamente como Israel, mas sim rumo ao reino de Deus, a novos céus e nova terra. A Santa Ceia, ela substitui a Páscoa, pois nós celebramos, a Bíblia diz que nós celebramos, que a celebração do sangue, ela é a celebração da nova aliança. Lá em Marcos 14, 24, Jesus disse assim, lhes disse, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Logo, o cristão na Páscoa, ele lembra-se disso, que Cristo morreu para nos libertar do pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que derramou o seu sangue para que fôssemos purificados e através da Santa Ceia, nós nos reunimos como igreja na esperança de que um dia estaremos com Ele. Por isso que Páscoa cristã também é um momento de esperança, porque nós olhamos para trás, nós lembramos do sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus, que derramou o seu sangue. E como nós, como povo de Deus, igreja, nós fomos libertos do pecado, da amargura do pecado e da antiga vida. Então, a Páscoa cristã não é somente nessa data que nós comemoramos, como nesse domingo, mas a Páscoa cristã, a Igreja de Jesus Cristo, ela comemora todos os meses através da Santa Ceia. Porque a Santa Ceia, ela substituiu a Páscoa judaica. Porque além de Cristo ter morrido e além de Cristo ter ressuscitado, ele ressuscitou no domingo de Páscoa. Então, Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. O que é Páscoa para você? Será que você pode dizer que assim como Israel foi livre do Egito, quando o anjo da morte passou, você pode dizer que foi livre do pecado pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário? Você pode dizer que faz parte desta nova aliança? Lembra que eu disse que nós, como igreja, também somos peregrinos neste mundo, caminhando não a uma terra geográfica, mas a novos céus e nova terra. E o acesso a isso é somente através de Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu gostaria de ler mais uma vez João 3,16, em versículo 17 e 18, que diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Por isso eu gostaria de convidá-lo a refletir nesta Páscoa. Nós, neste momento, nós não estamos nos reunindo para a Santa Ceia, mas logo, logo vamos nos reunir. Mas Páscoa é um momento de esperança. Assim como Israel comemorou a Páscoa, olhando para trás e olhando para frente, eles ainda não chegaram na Terra Prometida, nós também comemoramos a Páscoa olhando para trás e olhando para frente quando estaremos com o Senhor. Mas o acesso é Jesus e é preciso crer nele. Por isso, você que já é cristão, que o seu coração possa ser acalentado com tudo isso, sabendo que nós temos uma pátria celestial, que nós estamos caminhando rumo a ela. E neste caminho, Deus, ele nos protege. Como nós estamos vendo lá em 1 Pedro, nós somos guardados pelo poder de Deus enquanto caminhamos rumo à terra prometida, rumo a novos céus e nova terra, aonde nós temos um tesouro guardado, uma herança guardada pelo Senhor. Israel também, quando eles saem do Egito,
Eles comemoram a Páscoa, eles saem do Egito e eles caminham rumo à terra prometida, também protegidos pelo Senhor. Nesse caminho, eles também foram protegidos até chegarem à terra prometida. Por isso, que o seu coração possa ter esperança, né, de quando Jesus vai voltar. Mas se você não tem essa esperança, eu gostaria de convidar você a entregar a sua vida a Jesus. Que você creia em Jesus como o Cordeiro de Deus que morreu pelos seus pecados, como seu Senhor e o seu Salvador. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado pela Páscoa. Muito obrigado porque a gente pode olhar para a história de Israel, todo o livramento e salvação que o Senhor trouxe para eles. O Senhor cumpriu as suas promessas, ó Deus, o Senhor cuida do seu povo. E no dia de hoje nós podemos olhar para as Escrituras, nós podemos olhar para trás, para o sacrifício de Cristo. O nosso coração é alimentado, ó Deus, com esperança, sabendo que o Senhor está cuidando de nós, enquanto caminhamos aqui neste mundo como peregrinos. Nós temos uma esperança, ó Pai. Alimenta a esperança do teu povo nesse momento difícil. E aqueles que estão em casa, que estão ouvindo esta mensagem, que ainda não entregaram suas vidas a Jesus, ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu clamo ao Senhor que o Senhor traga salvação nestas vidas, que o Senhor traga transformação e esperança. Obrigado, Pai, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus com mais um cântico. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado por este culto de Páscoa. Obrigado por estarmos aqui, pelos cânticos que nós tivemos, pela Tua palavra que foi ministrada. Eu te agradeço, ó Deus. Senhor Deus, ainda não podemos nos reunir, ó Pai, mas em nome de Jesus, ó Pai, alimenta o Teu povo, aqueles que estão em casa, alimenta as suas almas, trazendo tranquilidade. Eu também quero te pedir proteção, ó Deus, em nome de Jesus. Derrama a Tua proteção ao Teu povo, ó Deus, aqueles que são seus nesse tempo de Covid.
A Igreja Presbiteriana de Gianópolis, ó Deus, guarda o teu povo deste mal que tanto nos assola. Nos dê esperança e tranquilidade. Nos dê uma semana abençoada também, ó Deus, na tua presença. Obrigado, ó Pai. Pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma ótima semana.